Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um Café com Visão. Eu espero que na semana passada você tenha pensado, meditado, avaliado algumas coisas na sua vida, até checado outras coisas, porque vamos pensar um pouquinho, 2025 passou. O que desmoronou em 2025? O que foi abalado em 2025? O que você construiu que desmoronou? Você vai passar pelas mesmas tempestades que você passou em 2025. Qual é a diferença? A diferença é que nós estamos no começo do ano e você pode ter aprendido com aquilo que ficou para trás e ajustar. Então, um exemplo. Você teve muitos problemas financeiros ano passado, muitos problemas no casamento ano passado, problema no relacionamento, ministério. Então, aonde foram os problemas? O porquê que aconteceram esses problemas? Foram dívidas financeiras, cartão de crédito, foi falta de respeito no casamento, não conhecer a linguagem de amor da sua esposa, não saber lidar com a moça que você está se relacionando, não fez o discipulado como deveria ter feito, não fez reunião de equipe, não teve uma data de multiplicação. O que faltou nessa construção aí que veio o dia mal e desmoronou? Em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dado. Sabe, Romanos 5,17 diz que nós recebemos abundância da graça. Alguém que recebe é alguém que não fez exatamente nada. Então eu vou dizer, você é muito amado de Deus, você recebeu graça. Agora, o que eu faço com a graça que eu recebi? Paulo falou que a graça de Deus não se tornou vã na vida dele. Pelo contrário, ele trabalhou muito mais que todos. Então, quando eu recebo a abundância da graça, é uma capacitação divina que você recebe, porque Deus é muito bom. E aí, para que você possa construir, para que você possa edificar, para que você possa estabelecer bases que vão sustentar grandes construções na sua vida. Pessoas infantis, elas vivem para si. Pessoas maduras, elas entendem o que eu tenho. Eu sou casado, tenho 2 filhos. Eu devo desfrutar de no máximo 2% da minha vida. O resto é para meus filhos, é disciplina, eu pago escola, tem convênio, tem que jogar um videogame, tem que orar, fazer um devocional junto, leva para o hospital de madrugada, compra material escolar, PTU e PVA, material escolar, papelaria, leva aqui, leva ali, cansou, né? Então eu vou dizer, eu recebi graça para que eu possa dar para minha família o que eu recebi. Então é muito importante que você entenda, você amadureça. É como na parábola dos talentos, você recebeu, para quê? Para você multiplicar, para você crescer. Olha o que diz mais aqui. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Olha que interessante nesse texto. Aqui fala que nós recebemos graça e ele lançou o fundamento, a base é Cristo. Mas ele não fez isso de qualquer maneira. Ele diz aqui como um prudente construtor. O que é prudente? Prudente é uma pessoa sábia. Prudente é uma pessoa que mede a torre. Prudente é uma pessoa que medita. Prudente é uma pessoa que não é insensata. Então, ele como um prudente construtor, ele colocou, como eu disse para você, aprende com o que ficou para trás e se você já fez os seus alvos, coloque um a mais aí. Esse ano eu quero ser um prudente construtor. Eu quero ser um prudente construtor como um líder de célula, como casado, relacionando, empreendendo. Por quê? Você sempre vai parar e pensar, poxa, isso aqui não condiz, isso aqui não é legal, isso aqui é muito superficial para essa profundidade. Esse livro aqui não condiz. Essa pessoa que eu estou seguindo no Instagram não tem nada a ver com a minha identidade. Esses vídeos que eu estou consumindo me tira completamente a alegria, a paz. Então você precisa, quando você é um prudente consultor, você percebeu que Deus colocou uma responsabilidade diante de você e te capacitou para isso, porque você recebeu a graça de Deus. Aí diz aqui, outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Aqui tem uma liberdade, cada um veja como edifica. Então, de que maneira que você está edificando o que Deus deu para você edificar? Então, Cristo é o fundamento. No fundamento nós não mexemos. E quando nós continuamos lendo aqui o versículo, você vai perceber que tem materiais de uso para essa construção. Dependendo do material que você usar, vem o fogo e não permanece nada.
Então, é muito importante que você tenha essa compreensão. Aqui em São Paulo tem muitas tempestades. Uma vez estava assistindo o SPTV, uma região de São Paulo alagou. E as ruas encheram de água e entrou num comércio. E devastou o comércio. Mas em um comércio do lado não entrou água. E o proprietário fez uma infraestrutura para que a água não entrasse. E aí eu fiquei percebendo o repórter conversando. O cara falou, tá vendo, sempre chove, prefeitura reclamando. O outro falou, não, eu já percebi que tem um problema aqui na infraestrutura aqui da cidade, da região aqui do bairro. Então, por conta disso, eu já me precavi para eu não ter o prejuízo. Olha que interessante. Os dois sofreram, choveu nos dois lugares, mas qual foi a diferença? Cada um construiu de uma maneira diferente. Então, a visão que você tem vai definir como você vai construir. Então, se você enxerga da maneira certa, você constrói da maneira certa. Então, por isso chama Café com Visão. É um momento de comunhão nosso aqui, para que você possa enxergar de uma maneira diferente, ter uma clareza diferente. Quero até convidar você a abençoar pessoas através desse compartilhamento. Por quê? Porque tem ajudado muita gente a viver de uma maneira diferente, pensar de uma maneira diferente, calcular de uma maneira diferente. Isso é muito precioso, porque Deus é um Deus bom, Deus é um Deus gracioso. Eu me lembro uma vez, não sei se você se lembra, se é da sua época, tinha um programa na televisão de mães que não conseguiam lidar com as dificuldades dos filhos. E tinha uma mulher que chamava Super Nanny. Ela ia na casa, ficava observando como que a mãe criava, ela ficava observando a princípio, não falava nada, ia embora e voltava com a solução. E uma vez uma criança emburrava lá e corria para o banheiro e se trancava. A mãe falava, meu Deus, sai, sai, sai. A Super Nanny foi lá e simplesmente ela tirou a fechadura da porta. Quando a criança ficava nervosa, ela entrava e não conseguia se trancar. Aí a mãe falava, meu Deus, Super Nanny, quanta sabedoria. Então você percebe, quando você está no meio de um problema, você fica irracional, você fica desequilibrado. Então você precisa também aprender a incluir alguém. Incluir um ensino, incluir um livro, incluir um conselho, para que você possa enxergar o seu problema de uma maneira diferente. Então, esse comerciante, ele gastou dinheiro, talvez não era a responsabilidade dele, de outra pessoa, da prefeitura, sei lá, mas ele entendeu, se ninguém resolver, eu vou resolver. Então ele estudou, ele pensou, ele meditou e incluiu uma solução. Então o Café com Visão é para te ajudar a construir, incluir princípios, valores, para que você possa ter uma vida exitosa mesmo diante de problemas que aconteçam. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe poderosamente e nós nos encontramos na próxima semana.